Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós estarmos na Palavra de Deus. Esse é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estaremos falando de uma passagem de João, o apóstolo João, mas quem fala essa palavra é João Batista, uma palavra muito forte em João capítulo 3. Convém que ele cresça, convém que Jesus fique bem grande na minha vida e que eu, cada momento, possa ficar menor, diminuir, para que Deus seja visto em mim. Esse é o nosso tema de hoje. Eu convido você a estar comigo nesse programa, a você estar comigo na Palavra de Deus. João capítulo 3, estaremos conversando sobre esta palavra. Eu convido você a estar comigo. Eu sempre digo, quem está no Abrindo a Bíblia, quem está aqui comigo todas as manhãs e você que nos assiste à tarde, aí em outras partes do Brasil, é porque você se interessa pelas coisas de Deus, é porque você ama a Deus. Então o elogio é para você. Você é que busca Deus e quando você busca a palavra dele, ama a palavra, é porque você ama a Deus e ama priorizar aquilo que vem dele, o tempo que você não é? Para você estar diante da palavra. É tão importante. E hoje, então, nós estaremos nesta passagem. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus também pela parceria que temos aqui neste programa com as nossas parceiras. Agradeço a Deus pela Nelly Modas, ela me veste aqui, estou totalmente Nelly Modas, essa sainha, essa blusinha. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho melhor aqui para você ver essa blusa e essa saia da Nelly Modas. Você pode segui-la no Instagram dela, aí está na tua tela o número de contato 9136-3082 e também você pode seguir a Nelly pelo Instagram dela, que ela posta sempre modelos e looks bem atuais que vão deixar você muito bonita também. Tá bom? Eu louvo a Deus também pela nossa outra parceira, que é a nossa amiga Adriana Oliveira. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja centenária e visionária e missionária também, liderada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, e hoje nós estamos aqui porque ela nos apoia. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, ela tem muitos braços em todas as áreas, na sociedade, na área social, na área da educação, e a Faculdade Boas Novas faz parte dessa grande igreja, e eu louvo a Deus por ela. Na tua tela você vai ver os cursos que a Faculdade Boas Novas oferece, o seu calendário letivo e tudo mais, e aí você vai ficar sabendo através do site que está aí na tua tela. Eu louvo a Deus por você que tem sido um contribuinte conosco, um semeador, e lhe agradeço de coração a tua parceria valiosa neste ministério, que é o Ministério da Palavra de Deus. Amém? E louvo a Deus por você estar conosco, carregando conosco, levando conosco a Palavra de Deus, que vem ao encontro de muitas vidas e de muitas pessoas, não somente aqui no Amazonas. Se você está conosco como parceiro aqui, no estado, na cidade de Manaus, mas em todo o Brasil. Pessoas que têm sentido o amor pela palavra, que amam o reino e estão abençoando o reino, abençoando esse ministério. Que o Senhor lhe recompense. Amém? Nós vamos orar com você no final deste programa e nós estaremos então levando a tua causa diante de Deus. Não vamos parar de orar, especialmente pelo nosso Brasil. Se tem um momento que o Brasil precisa das nossas orações e do nosso jejum, é num tempo como este, onde nós estamos não somente numa batalha, vou dizer que é uma batalha com pessoas, mas é uma batalha no mundo espiritual, amém? Onde as forças do maligno querem, tomar o Brasil. Essa é a palavra. E nós não vamos, como igreja, compactuar com aqueles que não creem em Deus, que não creem na sua palavra, que vão contra a sua palavra, que tem leis que abolem a palavra. Então a gente vai ficar de pé como igreja,
Então a hora agora é de você despertar, de você não ser indolente, de você não ficar aí no muro. Agora é a hora de você saber que Deus está guerreando pelo Brasil através das tuas orações. Tuas orações vão fazer a diferença. Por isso que é momento de nós tomarmos uma postura como igreja e estarmos em oração e jejum pela nossa nação. A nação do Brasil, que eu quero sempre ver livre, livre para escolher, adorar, livre sem ter um cabresto, não é? De uma ideologia que não crê em Deus, que é anti-Deus, anti-palavra, anti-igreja, anti os estatutos da palavra e contra Deus, obviamente. Então, fica esperto, meu irmão. Você que é um irmão em Cristo, você tem que votar naquele que apoia a palavra de Deus. Já estou dizendo claramente aqui, tá bom? Nós vamos orar pelo nosso Brasil, aqui nesse ministério, abrindo a palavra, clareando a mente. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tremenda essa passagem. Nós vamos agora, então, para o nosso intervalo. E nós vamos voltar com você nesta passagem de João também. João capítulo 3. Eu citei João capítulo 8. Nós vamos voltar para João capítulo 3, começando aí nos versículos, especificamente no versículo 30. Mas a gente vai falar, dar uma olhadinha nos versículos anteriores a esse versículo, tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo, daqui a pouco mais eu aguardo você. Da felicidade. A felicidade não depende do que se passa ao seu redor, mas do que está dentro de nós. A felicidade se mede pelo espírito com o qual nós enfrentamos as adversidades da vida. A felicidade é um assunto de valentia e decisão, pois é tão fácil sentir-se deprimido e desesperado. A felicidade não é um estado de mente, pois não somos felizes enquanto não decidirmos ser em Deus. A felicidade não consiste em fazermos sempre o que queremos, porém, em querer tudo o que façamos. A felicidade nasce de colocarmos nossos corações em nosso trabalho e de fazê-lo com alegria e entusiasmo. A felicidade não tem receitas fixas. Cada pessoa a faz em Deus e com o tempero de sua própria meditação. A felicidade não é uma pousada no caminho, mas uma forma de caminhar pela vida. A felicidade é algo que está ao alcance igualmente de todos, do pobre e do rico, das crianças e dos velhos, dos homens e das mulheres, de todo ser humano que tenha a coragem de lutar e confiar em Deus para alcançá-la. A verdadeira felicidade é um legado de Deus que nos foi outorgado para fazer a vida mais prazerosa na terra. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos e fizerdes o que eu vos mando. João 15, do versículo 10 ao 14. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAN e Boas Novas, agora centenária, sempre perto de você, cuidando uns dos outros. Estamos de volta com você nesse momento e nós hoje estaremos falando sobre este tema. Convém que Jesus cresça, convém que Ele seja maior na minha vida. Nós vamos falar um pouco hoje, dentro desse pensamento, o que significa Jesus crescer na minha vida, o que significa que Ele cresça
e que eu diminua. Está bem implícito aqui nessa passagem, está bem exposto, está bem claro. E aqui nós vemos aqui o contexto onde o homem João, aquele que abriu o caminho para Jesus, o profeta, que falou assim, não é? Arrependei-vos, né? Ele saiu anunciando, né? Abrindo o caminho, dizendo arrependei-vos e dizendo também que uma muito maior do que ele viria. Ele só estava abrindo o caminho para Jesus, dizendo que aquele que viria após ele, né? Que seria Jesus, esse que era João, que estava abrindo o caminho, não era digno de desatar as sandálias dele, porque João reconhecia quão pequeno ele era e quão grande Jesus. Então, é interessante esse tema, porque tem tudo a ver conosco hoje, tem tudo a ver com o momento que nós vivemos. Se naquela época, olha só, João diz essas palavras, convém que ele cresça e que eu diminua, muito mais hoje. Ela é muito relevante, porque nós estamos vivendo num momento onde o homem é tão exaltado, né, a razão humana, o humanismo, e deixando Deus de lado. E aqui, então, nós podemos entender que essa palavra é uma palavra muito propícia para esse momento, assim como ela foi no momento em qual ela está aqui no seu contexto, falando aqui. Deixa eu começar com você aqui, virar para essa câmera para cá, que eu vou abrir aqui a palavra de Deus e a gente vai ler juntos. Olha só João capítulo 3, para você ver aonde Jesus, né, João fala essa palavra aqui. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali, Jesus permaneceu com eles e Jesus ali batizava também. Ora, João, que era aquele que abriu o caminho para Jesus, que inclusive batizou Jesus também no Rio Jordão, ele estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e aquele povo era batizado também por João Batista. Pois João ainda não tinha sido encarcerado, João estava fora da cadeia, porque você sabe que João Batista foi preso e depois posteriormente degolado, não é? Mas aqui ele estava solto, ele estava batizando, ele estava ministrando, ele era um profeta de Deus, ele estava então ali exercendo o seu ministério. Pois João não tinha ainda sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Um dos discípulos de João começou a discutir com um judeu, falando sobre a purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, né, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Então, eles estavam chateados, sentiram as dores ali, porque, olha só, João já havia falado, olha, eu só estou abrindo caminho para ele, eu não sou nada. Mas os discípulos de João estavam achando que João estava sendo ultrajado, porque tinha outro batizando. E quem era esse outro batizando? Ora, era o próprio Jesus e os seus discípulos. Então, esses discípulos estavam ali muito chateados, né? E falando ali, não é? E entre os discípulos que João, né, havia aquela contenda, e foram ter com João e disseram: mestre, né, aquele que estava contigo, né, que seria, né, o mestre maior, do qual você tem dado testemunho, está batizando. E respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Ele está falando, aquela autoridade com que ele está batizando é uma autoridade dada por Deus. Ele não pode fazer nada se Deus não der a ele a autoridade, o comando, se Deus não der a ele aquela oportunidade. Então, já aqui matou de uma vez por todas, dizendo, não é, que Jesus tinha autoridade. Ele é o Filho de Deus. João só abriu o caminho para ele. E aqui, então, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo,
mas fui enviado como seu precursor. Cristo é o Filho de Deus. Ele vem para fazer todas essas coisas. É direito dele, é o ministério dele. Eu só vim abrir o caminho para ele. Você está entendendo a dinâmica aqui, o ciúme que aqueles discípulos estavam tendo? De uma certa maneira, um sentimento carnal, um sentimento assim um pouco faccioso. Olha eles lá, olha nós aqui. E é interessante que ele diz isso: vocês são testemunhas que eu não sou Cristo. Eu só fui enviado para abrir o caminho para ele. Olha só, João 1,20 fala isso. Olha o que João 1,20 fala aqui para nós. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Está dizendo, eu não sou, mas eu estou indo, abrindo o caminho para que Cristo venha. E ele foi aquele que batizou a Cristo. Estamos falando de João Batista. Então, ele fala o seguinte: o que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele está dizendo, eu me alegro com o noivo. O noivo é Jesus, que ama a sua igreja. Eu me alegro com aquilo que eu já fiz, eu já abri o caminho para ele. E aí ele diz mais, convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele seja conhecido em todos esses lugares. Convém que o ministério dele seja maior, convém que ele batize mais pessoas, convém que ele seja procurado por muitos, convém que o ministério dele seja reconhecido, que ele seja buscado, amado e eu diminua. Que atitude, que coisa tremenda. Essas palavras de João Batista, se referindo a Jesus. Por quê? Cadê o contexto aqui? Porque alguns discípulos estavam enciumados, falando, olha só, foi você que veio, né, abriu o caminho, você tinha aquele ministério e agora está vindo outro e esse outro está melhor do que você e maior. E João Batista falou, é verdade, mas eu abri o caminho para ele mesmo, para que ele cresça, porque ele é Deus e convém que ele cresça e que cada momento que ele cresça, eu diminua, que ele seja famoso, conhecido, amado, buscado e que eu seja pequenininho, pequenininho, pequenininho e que eu não seja grande e que eu desapareça. Isso é uma coisa muito forte e essa palavra, ela é relevante hoje para nós. Eu estava vendo aqui essa passagem e me chamou a atenção aqui o que ele fala aqui, né? Esse versículo aqui, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não foi lhe dada. É interessante essa palavra que ele está dizendo aqui. E também a palavra anterior, mestre, é aquele que estava contigo além do Jordão. Ele está batizando. Então, é interessante ver esse ciúme, essa atitude, que muitas vezes causa desunião no corpo de Cristo. Causa facção. E muitas vezes essa facção é causada, esse espírito de contenda, justamente por algo que não está dito de uma maneira explícita nesse texto, mas ele está implícito aqui, que chama-se orgulho. O orgulho desses discípulos de João Batista estava começando a ser ferido. Epa! E João Batista, que veio, que começou, que abriu o caminho, como é que é? Tem outro agora competindo com ele? Era basicamente isso que estava acontecendo aqui. Havia um espírito de competição. Os discípulos estavam chateados, porque parecia que alguém estava competindo com João Batista. Ora,
que coisa mais ilógica. E João Batista matou na hora. Ele falou, peraí, vocês estão dizendo para mim que aquele que é Jesus, que eu abri o caminho para ele, que diria que ele seria maior, que eu não seria digno de desatar as sandálias? Não, convém que ele cresça, que é para ele que eu abri o caminho. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma pequena facção. E onde há facção, há desunião. Facção é uma coisa do maligno. Facção, ó, só a palavra. Facção chama-se divisão, rebelião. Vem tudo do mesmo ão aí, do cão. Quem está ali com o espírito de rebeldia, com o espírito de desunião, de não estar junto, é um espírito faccioso. E os discípulos estavam ali preocupados, não, porque não é quem que esse cara está ali e aqui está João Batista. Então essa atitude ela desune. Por isso que João Batista fala algo tão tremendo aqui. E essa palavra que ele fala é essa, que a gente vai trabalhar nela hoje, que é o versículo 30 do capítulo 3, de João capítulo 3. Ele fala o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. Não é forte esse pensamento? É muito forte. E eu vou começar nessa premissa aqui falando sobre o que a gente pode extrair sobre essa grande verdade. Primeira coisa, quando nós falamos, convém que Jesus, vamos pegar agora para nós essa palavra, porque é para nós. Aqui a palavra é escrita aqui para os discípulos, mas toda a palavra de Deus, ela vai de encontro com o nosso coração, porque nós também precisamos diminuir para que Jesus cresça em nós. Mas como isso acontece? Como é que eu posso diminuir para Jesus crescer em mim? A primeira coisa, já está implícito aqui, é abrir mão do orgulho. O orgulho na nossa vida nunca vai querer que a gente diminua. O orgulho sempre promove você querer, primeiro lugar, ser o mais de todos, o mais importante, o primeiro, e nunca o orgulho vai permitir no teu coração que você seja o segundo, o terceiro, o quinto, que você não seja, aquele que esteja em evidência, aquele que seja talvez considerado o melhor, o maior. O orgulho na nossa vida sempre vai gerar competição. Onde há um sentimento de competição, podes crer, lá está a evidência do orgulho. O orgulho está lá, proliferando, está ali compactuando, ele está ali. E aqui havia esse sentimento. Olha lá, tem outro batizando, e você aqui, como é que é? Que negócio é esse? Esse espírito faccioso que muitas vezes quer entrar na igreja, quer entrar na tua vida, no teu lar, no teu casamento e mais ainda no teu ministério, no teu andar com Jesus na igreja. Esse espírito é maligno, um espírito de facção, de divisão. E qual é o antídoto para que isso caia? Está aqui. Sabe uma coisa? O grande aqui não vai ser eu, não. O primeiro não deve ser eu, não. O maior, não. Convém que ele cresça, que Jesus seja maior, que ele seja o maioral, que ele seja o número 1, que ele seja aquele que todos vão olhar e ver ele, e eu diminua. Então, qual é a primeira, vamos dizer aqui, vendo esse versículo, falado por João, o que significa permitir que Jesus cresça e que eu diminua? É quando eu reconheço orgulho na minha vida e vou lidar com aquele orgulho. Porque não é só você reconhecer, já é um grande passo você reconhecer. Isso é um grande passo. E você tem que reconhecer, meu irmão. Todos nós temos que reconhecer que nós lidamos e rechaçamos e lutamos contra o orgulho na nossa vida. Mentiroso é o homem que diz, eu nunca luto contra o orgulho. Mentira. Porque nós temos uma natureza decaída e lutamos contra ela. A nossa carne tem aquele desejo de ser melhor, maior, primeiro, mais importante.
É algo que está dentro de nós que a gente tem que lutar. O apóstolo Paulo lutava e ele fala isso. Eu vou daqui a pouco abrir aqui o que o apóstolo Paulo fala dele mesmo, na luta que ele tinha contra a própria carne dele. Quando ele fala em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, que é errado, eu acabo fazendo. Ó miserável homem que sou. Aí em Romanos capítulo, deixa eu ver aqui, se é Romanos, capítulo 2 Coríntios, se eu não me engano, não é Romanos não, é 2 Coríntios, deixa eu rapidinho aqui, para você entender. Aqui primeiro em Romanos 7, ele fala isso, né? Depois ele fala aqui, em outras passagens aqui, de Coríntios, em 2 Coríntios, se eu não me engano, vamos rapidinho, no capítulo 12, a visão que Deus deu para Paulo. E ele fala, olha, para que eu não me gloriasse, né? Porque eu estava sendo tinha muitas visões, e eu comecei a me achar muito espiritual. Eu sou demais, Deus me deu tanta revelação que Ele não deu para você, hein? Porque só deu para mim, é isso que Ele está dizendo aqui. E para que eu não me ensorbebecesse, o que é ficar com ensorbebecer? É ficar com soberba, e soberba é orgulho. Para que eu não me orgulhasse das revelações, Deus permitiu com espinho na minha carne, algo que me entristecesse. A Bíblia não diz o que é esse espinho, mas é algo que fazia Paulo depender de Deus, correr para Deus, se humilhar diante de Deus. E aí ele estava falando, era preciso, porque eu estava me achando, orgulho. Aí você fala, mas o apóstolo Paulo, sim, porque ele é humano, sincero, o homem de Deus, que na Bíblia ele coloca as suas fraquezas para todo mundo ver. Esse é um homem sincero. Então, vamos voltar aqui ao nosso assunto de hoje. Convém que Jesus cresça na minha vida. Para que isso aconteça, o que eu faço? Primeiro, abro mão do meu orgulho. Porque orgulho na minha vida vai causar sentimentos de facção. Por que tem tantas brigas de facções? E você sabe muito bem do que eu estou falando aqui, não é? Facções entre presidiários, porque um quer ser melhor que o outro, mais forte. Não, eu sou o maior dos bandidos, a minha é mais forte, o meu é melhor, você não. É orgulho. O que está gerando esse ódio? E onde o orgulho impera, pode escrever, o amor não impera, não. Porque o orgulho, ele procura satisfazer a carne, o desejo dele. O amor é altruísta, o amor sofre, suporta, crê. É o oposto do orgulho. Então, aonde há essas facções, divisões, o orgulho está lá. E aqui, João está falando, peraí, deixa ele batizar. Convém que ele cresça. Não estou competindo com ninguém aqui. E eu diminua. Então, vamos voltar de novo aqui, porque tem muitas outras características, muitas outras coisas, mas a primeira, vamos bater de frente aqui e vamos dizer para você, não bater, vamos martelar, vamos deixar bem evidente, bem claro, para que eu e você diminua e Jesus cresça, eu tenho que abaixar a minha crista, ver o meu orgulho e trabalhar nessa questão de ser pequeno, de ser último, de ser menor, de me humilhar, de aceitar o ministério do meu próximo, de saber que Deus está na vida dele também, que não é só eu que estou batizando, que só eu que estou fazendo, não. Aceitar é diminuir, é me humilhar. Que ele cresça e eu diminua. Primeiro passo, rever meus conceitos e olhar para o meu coração e lidar com o orgulho que está lá dentro e pedir para Jesus me perdoar e cada dia me posicionar numa posição onde eu estou diminuindo para que Jesus venha crescer. Tem muito mais para falar sobre isso. Nós estamos só na superfície aqui. A gente vai voltar no próximo bloco falando, porque nós estamos dizendo aqui algo que João falou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a palavra que cada cristão tenha na sua boca, mas não só na boca, não. É no nosso coração. É uma luta diária para que Jesus cresça e a gente diminua. É uma luta. Claro, você está lutando contra a tua carne, meu irmão.
quanto o teu desejo de querer ser melhorzão, maiorzão, né? Eu sou melhor nessa área aqui, eu faço melhor, eu prego melhor, Não, querido, ninguém faz isso. Quem faz isso em nós é Jesus. É Ele que tem que ser honrado e exaltado, que Ele cresça. Então, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, vamos voltar, amém? Mas já passando aqui, deixando bem claro, primeira coisa, para que Jesus cresça em mim, é eu olhar para o meu coração e lutar com tudo que eu tenho contra o orgulho dentro do meu coração, colocar ele para fora, abaixar ele, pisar nele e dizer, não, Jesus, eu não quero esse orgulho na minha vida, convém que tu cresças e que eu diminua, é o primeiro passo, mas tem mais, tá bom? A gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Senhas das pessoas mais felizes. Use sempre estratégia própria para alcançar a felicidade. Usufrua as coisas comuns. Seja uma pessoa positiva. Abra-se para novas ideias. Concentre-se naquilo que é realmente importante. Não confunda bens materiais com o sucesso. Faça as coisas nas quais se sente competente. Cultive boas amizades. Lembre-se de onde veio. A vida tem um propósito e sentido. Não enfrente os problemas sozinhos. Seja agradável. Sorria. Sejam flexíveis. Somente o dinheiro não traz felicidade. Lembre-se também que uma boa diversão faz bem. Arranje sempre um passatempo saudável. As amizades são mais importantes que o dinheiro. Acredite com sinceridade nas pessoas e use o trabalho de modo positivo. Compreenda que a satisfação completa não existe sem Deus. Cultive somente boas lembranças. Curta uma boa noite de descanso. Tome cuidado para não criticar sua família, amigos e a ninguém. Não ignore nenhuma parte da vida, e sim, tire lições de todas elas. Ouça bastante músicas saudáveis, próprias e adequadas. Aprenda a usar um computador para salvar ideias, lições e pérolas. Não permita que crenças e valores pessoais os enfraqueçam por nada. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Salmos 112, verso 1. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e EADAN. E boas novas, agora centenária, sempre perto de você, cuidando uns dos outros. Estamos de volta com você nesse momento. Olha só, então é interessante essa passagem, porque ela fala muito com a gente, sabe? E Jesus está falando com a gente hoje. Raquel, é importante que você diminua, porque cada momento que nós diminuímos, que nós lidamos com orgulho, com a exaltação, com a soberba no nosso coração e reconhecemos que a gente não é nada, mesmo porque a gente não é nada, porque a gente se acha muitas vezes, mas sem nenhum embasamento, porque a gente é pó. Isso que eu acho triste, como que uma pessoa como nós, que somos do pó, voltamos para o pó, podemos nos sentir tão, muitas vezes, se achar. E essa é a luta de cada cristão. Para que Jesus cresça, eu tenho que diminuir, eu tenho que achar menos de mim. E uma das maneiras que a gente se ache menos é quando a gente depende de Deus. Quando a gente sabe que tudo que a gente tem vem dele. Talento vem dele, força vem dele, palavra vem dele, unção vem dele, capacidade vem dele, o ar que respiramos vem dele, tudo que a gente tem vem dele.
Então não tem espaço para a gente achar que a gente é tão especial, tão cheio de coisa, o talento, tudo vem do Senhor. Então é isso que Deus está falando para a gente aqui, ter cuidado, para a gente não se cair nisso. E aqui é interessante, o apóstolo Paulo, vou voltar de novo para ele aqui, mas vou voltar aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. É um versículo que eu amo, que Deus fala muito comigo nele. E eu trabalhei muito na minha vida essa questão e tenho trabalhado também de lidar com o orgulho na minha vida, de lutar contra ele. Como você também luta, se você for honesto e sincero para admitir. Olha só, Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por orgulho, por um espírito faccioso, vanglória, por um sentimento de vaidade, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a você mesmo. Esse é o problema da facção, é quando a pessoa se acha melhor e maior do que a outra. Aí ela começa a competir, aí elas começam a ter aquele sentimento faccioso. Mas aqui, se a gente seguir a palavra de Jesus, que está aqui em Filipenses 2, versículo 3, não fazia nada pensando, para minha glória, para o meu bem-estar, para a minha exaltação. Não faça por esse sentimento de partidarismo, eu melhor, a minha igreja, o meu ministério, o meu partido, a minha turma aqui, porque ali tinha a turma de João Batista e Jesus estava lá com os discípulos dele. Então a turma começou a querer ter esse sentimento e João Batista já matou de uma vez. Não, nada disso. Isso é orgulho. Então, olha o que diz aqui a palavra de Deus, complementando esse pensamento. Tudo que eu devo fazer é por humildade, considerando cada um melhor do que eu. Ele prega melhor, ele fala melhor, ele é mais espiritual, sabe? É assim que a gente tem que ser. É assim que Jesus quer que a gente seja. E João entendeu isso, senão ele vai batizar mais mesmo, que convém que eu diminua. E ele tem um ministério abençoado. Eu vim só abrir o caminho para ele. João entendeu. O apóstolo Paulo também entendeu. Porque, de uma certa forma, o apóstolo Paulo também, depois que Jesus ressuscitou, foi para o céu, não estava mais na terra, ele foi aqui o representante, ele foi um dos emissários, ele foi como se diria, um representante de Deus aqui na terra, um embaixador. E aí as pessoas queriam exaltá-lo. Poxa, você é demais, Paulo. Ele, não. E aí o Espírito Santo permitiu uma dor na vida dele, para que ele não se achasse demais. Porque você sabe que o Novo Testamento, a maior parte dele, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Deus inspirou, foi Deus que escreveu através do apóstolo Paulo. Então ele podia muito bem se achar mais do que os outros apóstolos, porque a autoria de poucos são para quem? João escreveu, Pedro também foi outro apóstolo que escreveu, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e outros, deixa eu ver aqui mais, que são outros autores, mas a maioria é o apóstolo Paulo. Então ele lutava contra esse sentimento, por isso que ele escreve tanto sobre isso. E uma das características que fala para nós, então, quando nós estamos falando, como é que eu posso diminuir para Jesus crescer? É lidar com orgulho. Segundo, é ter as atitudes e o coração de Jesus. Jesus perdoava. Perdoa-nos, Ele nos perdoa e pede que a gente perdoe, não é? Assim como, as pessoas nos ferem, nós temos que perdoar também. E Jesus sempre perdoou. Por isso que você está aqui hoje. Você está aí fazendo o quê? Você está feliz? Jesus te perdoa. Por isso que você está assistindo, abrindo a Bíblia, você está bem na palavra, porque você foi perdoado. Você é fruto do perdão de Deus. E eu também. Uma das evidências que Jesus está crescendo na minha vida é que eu tenho um coração perdoador. A pessoa que não perdoa, ela deixa o eu dela crescer e Jesus diminui. A pessoa que fala, não vou perdoar não, me feriu muito,
Então Jesus já está diminuindo na tua vida. E o teu eu, a tua dor, o teu ego ferido está lá subindo. Porque falta de perdão muitas vezes é por orgulho. O ego está muito ferido. Imagina, fez isso comigo. O meu eu está no trono exaltado, o meu eu ferido. Aí Jesus está lá embaixo, né? Quando você não perdoa, Jesus diminui na tua vida e o teu eu cresce. Isso aqui é bem prático. Deus está falando com a gente hoje. Sabe? Quando a gente não ama o nosso próximo, não perdoa o nosso próximo, não aceita o nosso próximo, não vê que ele também tem defeitos igual os meus, porque a gente só quer ver o defeito dos outros. Quando a gente começa a ver tanto o defeito dos outros e a gente se acha tanto, Jesus está diminuindo em nós e o nosso eu está subindo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um dia, eu falei para Jesus, Jesus, é o seguinte, eu quero te amar mais, porque eu estou sentindo que meu amor por ti não está grande, sabe? Tá bom, mas tem que ser maior. O que está errado comigo que eu não consigo te amar como tu mereces ser amado? Tu mereces muito amor e eu não estou conseguindo te dar o amor que tu mereces. E aí o Espírito Santo me respondeu na hora. Jesus falou, Raquel, no momento que você aceitar mais a tua irmã e o teu irmão e perdoar mais eles, você vai estar me amando muito mais. Então, meu amor a Jesus está ligado em como eu trato, aceito e amo e perdoo o meu próximo. E quando eu faço isso, meu amor cresce. E quando meu amor cresce, Jesus fica grande. Ele cresce na minha vida e eu diminuo. Você está entendendo como é prático isso? Porque tem pessoas que levam só para o lado da teoria. Teoricamente, Jesus está grande. Olha, não é teoria, é prática, é viver isso. João Batista estava na prática ali, fazendo ministério, batizando, trabalhando com pessoas. E de repente veio esse argumento do maligno, faccioso. Vem entrando, olha, porque o inimigo gosta de entrar. Ele entra nas amizades, ele gosta de entrar no púlpito de uma igreja, no ministério de uma igreja, para dividir os levitas, porque um levita está com bronca do outro. Isso é maligno. Quando um grupo de pessoas estão no púlpito e um quer competir com o outro e achar que canta melhor ou menor, meu irmão, se você está nesse nível, você vai ter que precisar de orar e jejuar e cair aos pés de Jesus para tirar isso do teu coração, porque isso não vem de Deus. Você está deixando a soberba entrar no teu coração. E isso vai para todas as áreas da nossa vida. Se contamina numa área, vai contaminar em outra também. E por isso que João catou na hora, detectou, epa, não, o noivo é o noivo. Eu abri o caminho para ele. Convém que ele cresça, que ele seja o tal, o famoso, o embaixador do reino, que ele brilhe, que ele batize, que ele seja exaltado e eu pequenininho, diminuído. Isso aí não é fácil, né? A nossa carne sempre vai querer lutar, mas Jesus está conosco, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele que nos ajuda. Não foi ele que ajudou o apóstolo Paulo? Quando ele estava passando por aquele momento da carne dele ser abatido, e ele aprendeu, ele falou, para que eu não me exaltasse. E ele termina dizendo algo tão tremendo que eu gostaria até de citar aqui. Vamos voltar aqui para 2 Coríntios. Isso aqui tem tudo a ver com esse assunto de hoje. Um está puxando o outro, aonde Paulo fala o seguinte, né? Eu pedi para Deus tirar, mas sabe o que Deus falou para ele? O que ele me disse? Deus disse para mim, a minha graça te basta, ela é suficiente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Quando você está pequenininho, fraco, é que eu sou forte na tua vida. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Isso é muito forte. Quando o homem se acha e começa a ter muita força e achar que o seu poder é dele mesmo, sabe onde que Deus vai? Deus sai. É o que ele está falando aqui. Porque o poder dele vai ficar forte naquele que é fraco. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, das injúrias,
Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu diminuo, aí que eu sou uma luz. Aí que Cristo aparece em mim. Quando eu sou pequenininho, Cristo pode ser visto da minha vida. Gente, isso é muito forte, isso é muito tremendo. Deus está falando comigo aqui, com você, com todos nós. Então é o quê? Que Ele cresça ou diminua, é eu lutar contra o meu desejo de querer ser o meu ego. O meu eu tem que ser colocado no lugarzinho dele. E as evidências do ego colocado no lugar, está aí. Amar o próximo, perdoar o próximo, submeter-me ao próximo, honrar o próximo, olhar para ele como sendo melhor do que eu mesmo. Isso é muito forte. Isso aqui está em Coríntios capítulo 12, nós estamos falando aqui do versículo 7, nós citamos Filipenses também, capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, né? Nada façais por orgulho, né? Com aquele sentimento, mas por humildade. Mas tem outro versículo também que é muito forte, ele está em Romanos, vamos lá. Está aqui, Romanos, vamos voltar para Romanos. Romanos capítulo 12 diz assim: porque pela graça que me foi dado, diga a cada um de vós, o apóstolo Paulo está falando isso, de que não pense de si mesmo além do que convém. Eu diminuo e Cristo cresce quando eu penso de mim de uma maneira clara, de uma maneira sincera, que eu não sou nada mesmo. Porque pela graça que me foi dada, diz o apóstolo, digo a cada um de vocês, meus irmãos, que não fique se achando, não fica pensando de você além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de vós. E aí, ele fala de novo esse pensamento aqui no versículo 18. Ele fala assim, 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de você ser orgulhoso, condescendei com o que é humilde. Desce. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Muito forte isso daqui. Quando é que que eu diminuo e Cristo cresce? Quando isso acontece? Quando eu não me considero sábio, quando eu não sou sábio aos meus próprios olhos, quando eu não me acho o mais esperto, o mais inteligente, eu sou melhor. Cristo cresce quando eu me curvo, quando eu me humilho, quando eu abro mão do meu orgulho. E sabe de uma coisa? Cristo não vai ser visto na nossa vida quando nós estamos em evidência. Quem que vai ser visto? Nós. Olha que pessoa bacana, bacana é ela mesma. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero que Cristo seja visto nas minhas atitudes, no meu falar, no meu viver. Mas para que isso aconteça, eu vou ter que sair do trono. A evidência o holofote tem que sair de mim. Eu não posso ser vista para que Ele seja visto. Convém que Ele cresça em todas as áreas, em tudo que eu faço na minha vida. E eu diminuo. Não tem como dois ficar grande. Ou um cresce e ser visto e outro diminui, ou aquele que diminui fica grande, aí Cristo desce. Aí ninguém vê Cristo em nós. Então hoje essa é uma palavra de reflexão para mim e para você. Está aqui na Bíblia. E tem muitos versículos que cooperam, que trabalham. É só você ver as palavras do apóstolo Paulo. Ele fala muito, ele era muito sincero, ele admitia os seus erros e falava que ele lutava também contra o orgulho. Em 2 Coríntios capítulo 12 ele fala isso, Filipenses 2, versículo 3 e também em outras partes aqui em Romanos capítulo 12 ele fala também sobre isso. E Romanos capítulo 7, ó miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo, né? Então aqui é muito forte as palavras aqui, que vão muito bem com as palavras de João. Por que vai tão bem uma casa com a outra? Porque todas elas são inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, que hoje está na tua vida, lhe capacitando. Sabe, eu vou terminar aqui com um pensamento que Deus me deu um dia.
estava lendo no apóstolo, eu estava lendo no Evangelho de Marcos, que as criancinhas vinham para Jesus. E aí os discípulos queriam pedir, não deixa não, as criancinhas vão estorvar. Jesus falou, não. Jesus fala, deixa elas virem para mim, porque delas é o reino dos céus. E sabe de uma coisa? Jesus falou, se você não tiver essa mente, essa criancinha pequenininho, inocente, você não entra no reino. Tem que ser assim. E aí fiquei pensando, gente, que coisa forte. E aí Deus começou a falar comigo. Ele falou assim, sabe, Raquel, você tem que aprender a ser pequena. Mas com quem que a gente aprende a ser pequeno? Esse é um paradoxo. A gente aprende a ser pequeno com Jesus. Como é que é? Ele que me dá a lição de como eu devo ser pequeno. Porque geralmente a gente aprende a ser pequeno com alguém que é pequeno. Ó, aprendei, porque eu sou pequenininho. Não, o Todo-Poderoso se fez pequeno, se fez nada, para que você fosse salvo. E Ele que te ensina. Isso é um paradoxo. Aprender a ser menos e pequeno com Jesus, que é Rei da Glória, que é tudo. Mas é isso, porque Ele é humilde. Ele é manso e humilde. Não é um paradoxo você ter lições de como ser pequeno com aquele que é tão grande, que é Jesus. Mas é isso. Porque Ele fala isso também. Em João também. João capítulo 11, se eu não me engano. Bora lá. Rapidinho. João também, João está bem em evidência hoje. João 11, no versículo 29, ele falou assim, olha, deixa eu ver aqui onde que está. Ele está dizendo aqui no versículo, sim, eu estou confundindo aqui. Não é nessa passagem, não. Eu estou ruinzinha aqui, vou precisar me recapitular aqui na palavra. Mas ele fala ali para as pessoas. Eu sei que está aqui na Bíblia, mas eu estou um pouco aqui, enferrujada aqui. Vinde a mim, em outra passagem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou dar alívio para vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vão aprendendo comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Essa é uma palavra muito forte que Jesus fala aqui. Eu sou manso, eu sou pequeno, eu sou humilde. Aprendendo a ser pequeno com Jesus. Gente, isso aqui é uma coisa muito forte. Isso aqui é uma coisa que a gente fica pensando, meu Deus, como é que a gente é tão orgulhoso? Como é que a gente quer ser tão grande? E aí a gente começa a aprender na palavra. Que Ele cresça e que eu diminua. Na realidade aqui, eu que estou um pouco confusa hoje, me perdoe, tá bom? Mas está aqui esta passagem tão poderosa. Está em Mateus 11, né? Eu estou falando que era João 11, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Gente, aprender a ser pequeno com Jesus, que é todo poderoso, é um paradoxo. Mas é isso que a Bíblia diz. Aprender a ser pequeno. É essa a lição que eu preciso e você também, para que eu diminua e Ele seja visto. Forte, né? A palavra de Deus hoje está dando umas peias em nós aqui hoje. Mas é tudo para o nosso bem. Deus ama quando a gente atenta à palavra dEle. E eu preciso. E você também. Nós precisamos. Vamos lá para o nosso intervalo? Rapidinho. E nós vamos voltar daqui a pouco mais orando com você. Estamos de volta com você aqui e nós estamos de volta com esse programa. Nós vamos orar neste momento pela Karen
Pamela, olha só, que está ligada conosco, e também a Maria Dodaimir, pedindo oração pela sua vida espiritual, pela saúde da sua sobrinha Rayane. Vamos orar pela Rai. Adriano Pereira também está aqui conosco junto com esse tema, falando aqui esse versículo conosco, que ele cresça e eu diminua. Mel Moreira, vamos orar com você, com a Lana Blanco também, com a Nilda Lima, que Deus te abençoe. Emily Moraes, Eliane Silva, está aqui também, está aprendendo muito. Ruth Lomas está ligadinha. Deise Souza também está ligada na palavra. Rangel Bruce está na palavra também, sendo abençoado. Olha só que bênção. Nós vamos orar com vocês, queridos, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la na tua vida e na minha. E que ele cresça e que nós venhamos a diminuir, para que ele apareça e a gente desapareça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra hoje, pelas pessoas que estão ligadas aqui, Pai, comigo, que elas possam, com tua palavra, quer dizer, que estão ligados contigo. Nós oramos, Senhor, pela Karen, pelas suas causas. Nós oramos hoje também pela Maria do Ademir, Adriana Pereira, a Mel Moreira, a Lana Branco, Nilda, Emily, Eliane, Ruth, Deise, Rangel. São teus filhos, Pai, que precisam nesta hora de uma intervenção, de um milagre e da tua graça. Nós oramos e lhe pedimos em nome de Jesus. Para esse que está nessa dificuldade no seu coração, que tu venhas dar graça e força. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém, amém. Fique na palavra, fique com Deus, fique na graça e até nosso próximo programa, se Deus quiser.